Eu tenho medo de eu pegar para gravar e minha lá, conexão gravando, por favor. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma TPC de Arte e Educação Física. Hoje nós vamos falar sobre adaptação curricular. Nós vamos ter um vídeo, né, com a PCNP Fernanda, e ela está presente também na sala, que no final da reunião ela vai estar respondendo assim, algumas dúvidas que vocês tiverem. Então, espero que estejam todos bem. E vamos dar início à nossa TPC. Cris? Sim. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, para mais uma reunião de TPC, de Arte e Educação Física. Lembrando os nossos combinados importantes, que é importante que vocês deixem os microfones e câmeras desligados durante a nossa reunião, que evitem clicar em apresentar agora, pois interrompe a nossa apresentação, que vocês anotem as dúvidas para os momentos de interação no final da nossa TPC, e também, né, sobre o tema de está conosco, né, ele poderá responder as dúvidas de todos. A avaliação será realizada por meio de formulário, que vocês já estão acostumados, né, no preenchimento também, no final da TPC, a gente coloca no chat para vocês. A nossa pauta de hoje, né? Conhecer a legislação referente à educação especial, compreender e refletir sobre as especificidades da educação especial, ampliar saberes a respeito da elaboração de atividades adaptadas, ter o trabalho colaborativo entre professores dos componentes curriculares e professores de atendimento educacional especializado para o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, e participar da apresentação de modelos de atividades adaptadas. Então, como a gente já disse, a Fernanda, PCNP de Educação Especial, fará uma orientação, né? Temos o vídeo aqui que a Rita vai subir agora, e após essa orientação, essa apresentação da nossa reunião. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Taubaté. Hoje eu venho falar com vocês um pouco sobre a educação especial e educação inclusiva, e eu começo falando com vocês um pouco sobre a resolução que abrange a educação especial e as suas especificidades. Para dar início à nossa conversa, eu trago para vocês a resolução SE68, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o atendimento educacional aos alunos público-alvo da educação especial na nossa rede estadual de ensino. A resolução considera alguns pontos, que são eles: o direito do aluno à educação de qualidade, a necessidade de se garantir o atendimento educacional especializado e inclusivo, respeitando as características individuais do público-alvo da educação especial e o pleno desenvolvimento do educando. O que essa resolução quer dizer, o que ela traz para nós e o que é importante que a gente considere. Então, nós precisamos saber que os estudantes público-alvo da educação especial, de acordo com a resolução e no artigo 3º, são considerados público-alvo da educação especial os estudantes portadores de deficiências, transtornos do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. Esses estudantes, eles precisam ser matriculados nas salas de recursos, no atendimento educacional especializado, e para que eles sejam matriculados nas salas de recurso, naquelas unidades escolares em que possuem a sala de recurso, ele precisa ser laudado. Então, uma equipe médica precisa fazer uma avaliação, laudar esse estudante, e a gente pode fazer a matrícula deles nas salas de recurso. É muito importante que a gente saiba diferenciar
os estudantes que possuem apenas defasagem de aprendizagem, eles não são público-alvo da educação especial. Então, muitas vezes, nós, professores, consideramos que um estudante, ele precisa fazer parte da sala de recurso. Muitas vezes a gente ouve falar muito sobre isso, existe essa troca, essa conversa, mas por que aquele estudante ele não faz parte da sala de recurso? Se ele não consegue desenvolver alguma atividade, uma habilidade que é proposta em sala de aula? Porque muitas vezes ele apenas possui uma defasagem de aprendizagem, que precisa ser avaliado pedagogicamente pelo professor, né, de cada componente curricular, para que ele possa desenvolver. Às vezes é uma lacuna que ficou nessa aprendizagem durante o processo educacional, o processo acadêmico desse estudante e que pode ser resolvido, certo? Se o professor, ele considerar que aquele estudante, ele possui alguma defasagem, ou se eu desconfiar que ele pode ser público-alvo da educação especial, eu vou passar essas orientações para o meu gestor da unidade escolar, para que a gente possa fazer uma avaliação pedagógica. Nessa avaliação pedagógica, a gente vai conseguir observar, mediante algumas técnicas, algumas avaliações pedagógicas, se é apenas defasagem de aprendizagem ou se ele pode ser público-alvo da educação especial. Se for considerado, se for detectado pela avaliação pedagógica, a gente pede para que o gestor da unidade escolar faça o encaminhamento, mediante a conversa com os pais ou responsável, para que busque um auxílio médico, auxílio clínico, para que possa buscar uma avaliação clínica e detectar se realmente ele possui alguma deficiência, alguma necessidade, para que ele seja laudado e assim incluído na sala de recurso. Então, é importante que fique claro isso para nós, porque nós não podemos matricular um estudante na sala de recurso apenas se ele possui defasagem de aprendizagem, ok? Então, a gente vai conhecer um pouquinho agora das especificidades de cada estudante que possui deficiência. Então, nós temos os estudantes com baixa visão. Então, aqueles que possuem baixa visão, nós precisamos ter utilizar de algumas técnicas, metodologias diferenciadas. Então, geralmente, essas atividades para o estudante de baixa visão, elas precisam ser ampliadas, e a fonte Verdana 24. As palavras, elas devem ser espaçadas, né, espaçamento entre linhas, para que dê uma diferença de altura, para que ele possa conseguir visualizar, e sempre utilizar imagens, gravuras, que tenham poucos detalhes, que não tenha muito contraste, que seja ampliado também as imagens, e se essas imagens houver, deve descrever e usar legendas. Nós temos os estudantes cegos, né? Nós temos alguns na nossa rede estadual. Os cegos, eles utilizam o braille, muitos deles não sabem o braille também, e na nossa rede nós também temos a dificuldade com o material em braille, tá? Então, como que a gente vai fazer? Como que nós, professores em sala de aula, faremos com esses nossos estudantes cegos? Então, as atividades para eles, elas devem ter enunciados curtos, e quando eu falo enunciado curto, é o enunciado falado, né? Então, a gente deve fazer como? Sugerir aplicativos interativos que eles possam ouvir, que esses enunciados sejam curtos, para que seja de fácil entendimento. A gente deve sugerir links para melhor compreensão de temas, então, videoaulas, audiobooks, que são os livros falados, e sugerir materiais táteis, para que o cego possa ter essa facilidade de compreensão. E importante ressaltar que uma avaliação, que muitas vezes se pergunta, como que eu vou fazer essa avaliação? Eu vou avaliar o cego de forma que ele possa gravar também as suas atividades, ele vai falar uma prova oral, para que ele possa transmitir ao professor o conhecimento, se ele conseguiu compreender, se ele atendeu aquela habilidade necessária, para que ele possa prosseguir no seu processo de aprendizagem. Os estudantes que possuem deficiência intelectual.
Nós devemos estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, que o deficiente intelectual, ele precisa muito desse desenvolvimento de raciocínio lógico. Como que a gente pode fazer isso? Incentivando sempre a autonomia desse estudante, estimulando com atividades visual, figuras coloridas, palavras destacadas. As atividades para o deficiente intelectual, elas devem ser práticas e concretas. Então, elas não podem ser atividades robustas, que demandam de muitas estratégias. Então, ela tem que ser prática, direto no objetivo. E é muito importante que a gente possa ler para esse estudante. Os estudantes surdos. Os estudantes surdos, é fundamental que o interlocutor que acompanha esse estudante surdo, tenha acesso antecipado aos roteiros. Então, aqui nós estamos falando do estudante surdo, de modo geral, mas então nós temos alguns pontos importantes. O estudante surdo que possui o pleno desenvolvimento da língua brasileira de sinais, que é Libras. Então, se ele possui o domínio da Libras, ele vai ter um interlocutor em Libras, acompanhando diariamente nas suas aulas. E temos os estudantes surdos, que eles não têm o domínio da Libras. Então, muitas vezes, esse estudante que não tem o domínio da Libras, ele fala, claro, tem um problema na fala, muitas vezes, na dicção, mas a gente consegue ouvir, a gente consegue ter a percepção, e ele também consegue nos compreender, muitas vezes pela leitura labial. Então, é importante sempre que o professor fique de frente com o estudante, para que ele possa fazer a leitura labial. Claro, o professor, ele deve estar sempre explicando de frente para o aluno, para o estudante, todos eles, mas para o surdo é muito importante para que ele possa fazer a leitura labial, e se ele tiver um acompanhamento do professor interlocutor, também que o interlocutor possa acompanhar essa explicação e transmitir através da interpretação para esse estudante. Então, voltando aqui, é fundamental que quando tenha o interlocutor, o acesso aos roteiros sejam passados com antecedência, para que o interlocutor, ele possa fazer a leitura do material e, posteriormente, fazer a interpretação para o estudante. Lembrando que o interlocutor, ele não é o professor do estudante, mas sim ele faz a mediação do conteúdo para a interpretação em Libras, para que o estudante possa compreender. Os enunciados também devem ser curtos, claros e objetivos. Nós devemos priorizar o uso de verbos no infinitivo e o uso de recursos visuais, figuras, gráficos, tabelas, enfim, muito importante para o surdo, porque ele é muito visual. Outro ponto importante para quem possui estudante surdo, muitas vezes nós, professores, cobramos a escrita do estudante de forma coerente, e o surdo, a primeira língua dele é a língua brasileira de sinais, que é Libras. Então, ele vai escrever de forma ao contrário, ele vai usar os verbos, geralmente, no infinitivo, o surdo, ele não conjuga verbo. Então, nós devemos considerar a escrita do surdo, mesmo que essa escrita esteja errônea, que ela esteja errada, escrita de forma incorreta. Então, nós vamos considerar numa avaliação, como eu disse para vocês, nos cegos, que a gente deve considerar o verbal, o oral. O surdo, a gente deve considerar a Libras dele. Então, se eu preciso fazer uma avaliação, um exemplo, eu vou pedir para que o interlocutor venha junto, ele sempre vai estar junto para fazer essa interlocução. O surdo vai fazer Libras do que ele compreendeu, daquela habilidade que foi sugerida, que foi trabalhada, e o intérprete, ele vai passar para o professor o que foi que o surdo disse. E aí eu vou considerar se está certo ou se não está certo. Então, é uma das formas de se trabalhar. Os estudantes autistas. As atividades para eles, elas precisam ser de complexidade crescente, incorporando gradativamente alguns materiais e objetos. As imagens para o apoio dos enunciados também são muito importantes, mas para o autista tem que ter muito cuidado para não exagerar no estímulo visual. E é importante ler também para o estudante. Então, vocês conseguem perceber
cada estudante tem a sua especificidade. E isso, a gente tem que ter a consciência de que para todos os nossos estudantes. Então, em uma sala de aula, nós temos a diversidade. Então, nós podemos ter os alunos com necessidades especiais incluídos na nossa sala, cada um com a sua especificidade, mas eu também tenho os demais estudantes, que nenhum é igual ao outro, e a gente consegue perceber isso diariamente. Então, as estratégias, as metodologias utilizadas, elas devem ser diversificadas. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre os professores especialistas e os interlocutores. Os professores das salas de recurso. Então, quem são eles? Os professores especialistas das salas de recurso, que é o nosso atendimento educacional especializado. Então, os professores, eles têm a função de apoiar e orientar os professores, os estudantes e familiares. Eles elaboram roteiros de estudos para a continuidade do atendimento especializado. Então, roteiro de estudo. O professor da sala de recurso, ele não prepara atividades específicas. Ele, claro, ele, em conjunto com o professor da sala regular, do componente específico, ele vai trabalhar em conjunto. Ele pode preparar algumas atividades, mas atividades que são próprias da sala de recurso. Então, é importante a gente ter a consciência e diferenciar o que é um roteiro de estudo para a sala de recurso e o que é um roteiro de estudo preparado pelo professor do componente curricular, que vocês vão ver mais adiante, no final da nossa conversa, com cada PCNP da área específica, que vai falar um pouquinho com vocês sobre a adaptação curricular. O professor também da sala de recurso, ele deve planejar, elaborar cronograma de atividades e elaborar portfólio das atividades enviadas e devolutivas. Nós estamos falando agora sobre o período do distanciamento social que nós estamos vivendo, então eu procurei trazer o foco para esse momento. Então, em contato com os nossos professores da sala de recurso, a gente tem conversado bastante sobre isso. Então, o papel dele é fazer a mediação, tá? Entre o professor e o estudante. O professor do componente curricular específico deve preparar as atividades adaptadas com o apoio do professor especializado. Quem prepara a atividade adaptada é o professor do componente curricular. O professor especialista, ele é o apoio, ele é o auxílio para que o professor possa desenvolver essas atividades. E aí, mediante tudo isso, o professor especialista, ele mantém um roteiro de estudo para direcionar aquele estudante que ele faz o acompanhamento, que quando está presencial, ele faz todo esse cronograma de estudos e mantém os seus registros, os seus portfólios, para que a gente possa ter esse acompanhamento da aprendizagem. O professor especializado, ele também, nesse período, deverá manter um canal digital, né, com os pais e os responsáveis, para que ele possa esclarecer as dúvidas dos estudantes. Então, os nossos professores da sala de recursos, eles têm mantido esse canal digital, por diversos meios digitais que nós utilizamos, para que ele possa dar o suporte a esse estudante que está em casa em momento de distanciamento social. Eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho também com os nossos professores da sala de recursos que estão participando das ATPCs, estão nos apoiando muito e realizando trabalhos maravilhosos com esses estudantes que não podemos deixar parar a aprendizagem. Não devemos e não podemos deixar que o processo contínuo da aprendizagem aconteça, e eles têm um papel muito importante nessa mediação. Eu gostaria de agradecer novamente e parabenizar também os professores das salas de recursos. E os nossos professores interlocutores de Libras. Como eu já falei para vocês, eles são apoio aos professores do regular para sugerir adaptações de acesso, recursos visuais, figuras, links de vídeo em Libras, apoio por videochamada com os estudantes, elaboração de cronogramas de apoio, informar o professor da disciplina se precisa de atividades impressas, porque tem surdo que consegue realizar a atividade impressa e escrita, e tem surdo que é só na Libras.
e aí quem faz toda essa mediação é o professor interlocutor, que também mantém um canal digital com os estudantes, os familiares, e também gostaria de parabenizar os interlocutores de Libras, que também realizam um trabalho fantástico com esses estudantes, tanto em sala de aula, quanto agora nesse período de distanciamento social. Essas atividades não presenciais, então, elas devem garantir a continuidade da aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial. Precisamos garantir essa aprendizagem mesmo à distância. Sabemos de todas as dificuldades, reforçamos que os estudantes que não possuem acesso à internet, aos meios digitais, quando retornarmos presencialmente, todo esse processo, ele vai ser retomado, mas é importante que aqueles que tenham acesso, que a gente não deixe de contemplar, que a gente não deixe que essa aprendizagem chegue até ele, e para isso nós temos os nossos professores especialistas que estão junto com vocês, professores, para realizar esse trabalho. Também quero parabenizar os professores de todos os componentes curriculares que eu tenho recebido atividades adaptadas, em conjunto com o professor especialista, para esses estudantes público-alvo da educação especial. O papel de vocês é muito importante na aprendizagem de todos os estudantes. Então, parabenizo todos vocês, professores, que estão desenvolvendo e realizando trabalhos maravilhosos. Para que essas atividades não presenciais também aconteçam, nós devemos ter algumas tarefas colaborativas, né? Nós trabalhamos em colaboração uns com os outros. Então, entre os professores do componente curricular específico de cada disciplina e do professor que atua no atendimento educacional especializado, que é sobre sobre a forma de sala de recursos que nós temos na rede estadual. Então, a gente trabalha sempre junto, o professor do componente específico com o professor da sala de recursos, para que essa aprendizagem, para que essas atividades cheguem até esses estudantes. E para isso, a equipe gestora, ela deve assegurar que todos os estudantes tenham acesso às atividades propostas. Então, elas podem ser realizadas, elas devem ser realizadas de forma remota, disponibilizada por meio digital, se ele tiver acesso, ou, se for necessário, também atividades impressas, que muitos professores têm feito, né, disponibilizada a impressão, para que a equipe disponibilize esse material aos estudantes. Eu trouxe para vocês alguns documentos e materiais de apoio. Aqui eu cito apenas o documento, claro, mas esses documentos todos estão disponibilizados no site do Núcleo Pedagógico, na parte de educação especial. Eu convido vocês, quando puderem, dar uma olhadinha na parte de educação especial. Nós temos bastante material, muitos materiais preparados pelos professores especializados, e também pelos professores do componente específico, e todo o material que eu recebo eu disponibilizo na página no site, e esses documentos importantes, documentos orientadores, estão disponíveis lá para leitura na íntegra. Então, nós temos o documento orientador. O documento orientador, todos vocês receberam, e dentro desse documento orientador, nós temos uma parte específica que trata sobre as atividades não presenciais nesse momento de distanciamento social. Então, eu destaquei esse material também, onde fala da educação especial inclusiva, e está disponível no site. Nós temos também três materiais que apoiam o nosso trabalho nesse momento, nessa questão da educação especial inclusiva, que é a avaliação inicial, é um anexo chamado de anexo 1. Esse material, ele é específico da sala de recursos. Então, quando chega um estudante, logo no início do ano, e que ele não esteja matriculado ainda na sala de recurso, ou que ele esteja e precisa refazer uma avaliação, mas logo, a princípio, é uma avaliação inicial que a gente faz quando chega um estudante, e aquela questão que eu citei para vocês no início, eu percebi que o meu estudante, ele precisa de um apoio. Eu vou encaminhar para o gestor da unidade escolar a lista dos alunos que eu percebi que possa precisar desse apoio,
e o professor especialista vai fazer uma avaliação inicial. Nessa avaliação, vai detectar se ele apenas possui a defasagem de aprendizagem ou se é possível que ele precise frequentar a sala de recurso. Então, essa avaliação inicial, que é chamada de anexo 1, é material próprio da sala de recurso. Temos também o anexo 2, que é o chamado PAI, que é o Plano de Atendimento Individual, que também é material do professor da sala de recursos, que ele vai manter esse plano. É como se fosse um plano de aula do professor regular, mas é o plano específico da sala de recursos, onde ele vai constar todas as atividades, tudo o que ele vai fazer, um roteiro de atividades, ele vai manter esse registro. E nós temos o registro de adaptação curricular, que é o anexo 3. Esse anexo 3, ele é próprio do professor do componente curricular específico. Então, cada professor que possui um estudante matriculado na sala de recurso, ele deve fazer a atividade adaptada. E quando ele fizer essa atividade adaptada, ele deve manter os seus registros também neste documento que é chamado de anexo 3. Se algum professor não conhece esse material, tem o estudante que é da sala de recursos e ele não conhece esse material, eu peço que entre em contato com o gestor da unidade escolar, que o gestor da unidade escolar apresente esse documento, que também temos disponível no site, e qualquer dúvida também pode me procurar. É importante, eu gostaria de destacar neste ponto, que muitas vezes, quando a gente fala da dificuldade de aprendizagem, que eu citei no início, também o estudante que possui a defasagem de aprendizagem, ele também precisa de um material adaptado. Não somente o estudante que é matriculado na sala de recurso. Então, material adaptado, o próprio nome já diz, eu faço a adaptação daquele material para que a compreensão do meu estudante seja melhor, ele consiga compreender de forma clara. Então, se aquele complexo ele não está conseguindo e ele possui uma defasagem, então eu vou fazer um menos complexo para que ele consiga compreender, e aí eu vou aumentando o grau de dificuldade aos poucos. Então, é importante, né, deixar para vocês que a adaptação, ela não é específica apenas dos estudantes do público-alvo da educação especial, mas sim a todos aqueles que eu perceber, né, em sala, que ele precisa também. E, por último, nós temos o registro e roteiro de atividades, que, neste momento, todos estão fazendo, devem estar fazendo, para que a gente possa ter esse registro de tudo que aconteceu nesse período, né, de distanciamento e também posterior a ele, dos meus estudantes, para que eu possa acompanhar o processo de aprendizagem. Aqui eu trouxe para vocês um pouco sobre o roteiro de estudos em casa. O que precisa para que esse meu estudante ele consiga realizar? Então, se faz necessário focar nas necessidades e potencialidades do estudante. Então, essas informações, elas encontram-se no anexo 1 da sala de recursos. Dessa forma que eu falei para vocês, que precisa estar em conjunto, o professor da disciplina específica e o professor especialista da sala de recursos. Eu vou olhar o anexo 1 e, conforme essa avaliação, eu vou verificar quais são as necessidades e as potencialidades desse meu estudante para que eu possa preparar um roteiro. Saber se o estudante deverá aprender, saber o que o estudante deverá aprender dentro do componente curricular. Então, ele é autônomo, ele conta com a ajuda da família. Se ele conta com a ajuda da família, muito importante, devemos contar com a ajuda da família e quando conseguimos contar, muito importante. Então, a família vai ajudar, apoiar nas atividades enviadas a ele, e se ele é autônomo, ele consegue realizar algumas atividades sozinho. Saber também se ele tem acesso à tecnologia e se necessita de atividade impressa. Como já foi falado, né, se ele tiver acesso à internet, se ele possui acesso aos meios digitais, fica mais fácil nesse momento, mas se ele não possui, a gente também pode viabilizar as atividades impressas. Ainda sobre o roteiro de estudos, com base no objetivo,
nós devemos definir as atividades. Então, nosso objetivo, mediante aquela habilidade, é esse. Então, eu vou definir a atividade que ele deve realizar, materiais e recursos que possibilitem o seu cumprimento. Então, é a adaptação curricular, que vai ser falada, esboçada para vocês ao término da nossa conversa. Como e quando avaliar? Então, eu preciso pensar como que deve ser, quando e como eu devo fazer essa avaliação. Após a verificação do cumprimento dos nossos objetivos, da evolução, do processo contínuo, lembrar que existem diversos instrumentos de avaliação, né? Então, nós temos atividades escritas, atividades orais, nós temos vídeos, hoje nós temos diversos meios de avaliação, então, mediante essa verificação do nosso objetivo, nós vamos avaliar e verificar se ele cumpriu aquela atividade proposta, o objetivo e a habilidade. O professor de componente curricular específico, ele deverá registrar tudo no anexo 3, como já falei para vocês, o material, né, o documento que está disponível no site, o anexo 3, as adaptações curriculares que foram disponibilizadas aos estudantes. Planejamento de roteiros para as atividades não presenciais. Então, algumas sugestões para preparar esse roteiro para os estudantes que são público-alvo da educação especial. Videoaulas, são muito, muito importantes, bem visuais. Listas de exercícios, atividades diferentes contemplando a mesma habilidade. Então, as atividades diferenciadas, metodologias diferenciadas, são muito importantes para esses estudantes. Explorar a atividade com a área de interesse. Então, eu conhecendo o meu estudante, eu sabendo das potencialidades, das necessidades deles, que também vão constar no anexo 1, eu procurar explorar essas atividades, porque eles possuem alguns interesses, como todos nós, e fica mais fácil para que ele consiga desenvolver o que foi proposto. Indicar ou disponibilizar sugestões de jogos e APs, né, aplicativos, que também temos vários aplicativos que contemplam o objetivo que a gente propõe, e depois eu posso também sugerir alguns aplicativos para vocês, disponibilizar no site. Propor atividades práticas e simples. Então, as atividades práticas, muitas vezes eles conseguem realizar com materiais recicláveis, então é legal sugerir essas atividades práticas, pedir para que eles tirem foto, enviem para vocês essas atividades. E a gente já está chegando no nosso momento final, nosso momento de reflexão, que aqui eu quero pedir para vocês, de coração bem aberto, para que nós tenhamos esse olhar reflexivo para todos os estudantes, todos eles. E eu costumo dizer assim, se eu tenho uma sala de aula com 35 estudantes, e eu tenho um estudante que é público-alvo da educação especial, eu não tenho 35 e mais um. Eu tenho 35 estudantes e todos eles estão sob a minha responsabilidade. Então, o meu olhar precisa ser um olhar de cuidado, um olhar de carinho, um olhar que eu pense o que eu posso contribuir para aquele meu estudante, porque o processo de aprendizagem, ele é possível, mas para isso nós precisamos querer, saber e conhecer. Então, para isso eu trouxe para vocês um pouquinho da especificidade de cada um. Eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas. Os gestores das unidades escolares também estão com vocês para que possa conversar e a gente possa fazer o nosso trabalho de forma pontual e que a gente possa atingir a todos os estudantes, sabendo que cada dia é um dia e cada passo dado é importante para todos os nossos estudantes. Se ele avançou um degrau, é uma vitória, é um ganho para nós. Então, eu quero pedir para vocês para que tenham esse olhar mesmo diferenciado. Eu sei das dificuldades, eu sei das necessidades que muitas vezes nós encontramos, mas nós estamos juntos. E para isso a gente precisa unir realmente as nossas forças para que atinjamos os nossos objetivos e a aprendizagem
plena dos nossos estudantes. E aí eu deixo a mensagem para vocês: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Muito obrigada. A gente vai bater um papo ao término da nossa explanação da TPC, onde todos agora vão falar um pouquinho sobre adaptação curricular. Peço para que vocês anotem as dúvidas, para que a gente possa sanar ao final da TPC, e caso ainda fique alguma dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo também, eu me coloco à disposição. Um abraço a todos vocês. Excelente a participação, né, da nossa colega Fernanda, PCNP de Educação Especial. Agora a gente vai estar retomando a sequência da nossa reunião. E as dúvidas, como a gente vai ter o momento final, né, que a gente vai ter a nossa interação, e vocês podem estar fazendo as perguntas diretamente no chat, ou até mesmo aqui por meio do microfone, que a Fernanda vai estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Desculpa, estava com o microfone desligado. Esse é um recorte do documento do MEC, né? Considera-se adaptações curriculares as estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos estudantes, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender a diversificação de necessidades dos estudantes na escola. Então, nós, professores, devemos ter a consciência que todos têm direito à educação. Então, não são alguns alunos, todos. E nós temos que olhar para saber que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, a sua maneira de aprender, né? Cada um tem a sua forma de expressar o que está entendendo. Então, a gente preparar roteiros diferentes, avaliações diferentes, para que a gente consiga atender a todos, né? Cada um dentro das suas especificidades, mas atender a todos, de forma igualitária. Cris? Sim. Então, reforçando, né, as orientações da PCNP Fernanda sobre a adaptação curricular, que ela é de caráter aberto e flexível, equilíbrio entre os diferentes conteúdos e seu grau de aquisição, desenvolvimento de diferentes capacidades e a contextualização do que está sendo proposto. O currículo, né, a adaptação, ela não implica em um novo currículo, mas sim a flexibilização daquilo que já está sendo proposto. A adequação dos objetivos dentro das possibilidades dos estudantes, a atenção à diversidade, a contextualização. Adaptar para quem e para quê? Para atender às necessidades educacionais dos estudantes, inclusive as necessidades educacionais especiais, de forma a fornecer-lhes o acesso ao conhecimento e seu uso funcional na administração de sua própria vida e no processo de transformação da sociedade. Então, é necessário, né, que nós façamos a adaptação, ofereçamos, né, oportunizemos aos nossos estudantes essas adaptações curriculares. E quem elabora, né, todos os professores de todos os componentes curriculares. Nas escolas que possuem as salas de recursos, o professor do componente curricular e do professor especializado das salas de recursos. A escola que não possui esse professor especializado, né, busque auxílio dos PCs, do professor coordenador, da equipe gestora, e ainda da PCNP Fernanda, né, do núcleo pedagógico, para casos que vocês não consigam solucionar, que tenham muitas dúvidas, aluno novo que chegou. Então, diante dessas dúvidas, vocês podem estar buscando também o apoio do núcleo pedagógico.
Agora, a PCNP Rita vai fazer uma apresentação, né, de um exemplo de adaptação curricular de educação física. Então, aqui nós temos, nós vimos algumas semanas atrás, né, agora em junho, na semana de 22, semana do dia 22, nós mostramos para vocês um roteiro do 7º ano que trazia sobre a dança de rua. Nós usamos também a aula do Centro de Mídia e nós fizemos várias atividades referente àquela habilidade. Então, agora, para adaptação, eu trouxe essa mesma habilidade, né, essa mesma aula do Centro de Mídia, só que foi feita uma adaptação para essa habilidade, para essa aula que foi dada, que está no caderno do aluno. Pode passar, Fernanda. Então, aí aqui foi da semana do dia 22 ao dia 26 de junho, então são 2 aulas para o 7º ano, foi usado, né, o Centro de Mídia, então no mesmo molde dos roteiros, né, que nós a gente já vem apresentando, a gente já vem fazendo, então a gente faz, né, uma saudação, a gente conversa, assim, porque nós não estamos próximos, né, nós à distância, então a gente mostra interesse, como é que ele está, daí a gente explica que a gente vai fazer nesse roteiro sobre dança de rua, né, então, que é durante a semana, então a gente faz, assim, uma pequena introdução, para se mostrar assim, mais próximo do estudante. Então, aqui nós temos a habilidade, que é a habilidade 13, né, do 7º ano, diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a elas por diferentes grupos sociais. Então, é a mesma habilidade que nós fizemos, que nós já mostramos para vocês. E como recursos, eu peço caderno de anotações, caderno de desenho, lápis de cor, lápis preto, borracha e a atividade enviada pelo professor. Então, aqui, numa atividade adaptada, nós temos que fazer assim, com imagens, né, e poucas questões, poucas atividades, para que ele consiga fazer, entender e assimilar o que está sendo proposto. Então, aqui eu trago, na atividade 1, vamos aprender sobre as danças urbanas? O que você conhece sobre dança de rua? Então, ele vai explicar o que ele já entendeu, porque ele já assistiu a aula do Centro de Mídia, então ele já tem algumas informações, então aqui ele vai estar explicando tudo que ele já viu ou que ele já vivenciou sobre a dança de rua. Aí eu trago aqui uma pequena explicação, né? A dança de rua é um conjunto de estilos de danças que possui movimentos detalhados. No caso, o street dance e o hip hop. E eu trago uma imagem para que ele consiga lembrar, ou consiga visualizar até a aula que ele fez, que ele já teve contato. Na atividade 2, vamos identificar a dança de rua? Marque X na dança de rua. Então, aqui eu trago uma dança de rua e uma dança folclórica, né, uma dança regional. Então, aqui ele vai assinalar qual ele entende como dança de rua. Então, assim, um característica diferente, ele vai estar também vendo que tem diferença nas danças, né? Tem a dança de rua, a dança folclórica, e no caso, agora a gente está vendo a dança de rua. E na atividade 3, vamos testar o que você aprendeu? Agora você deve desenhar o que mais gostou e use sua criatividade. Então, aqui ele vai poder desenhar o que ele quiser, do que ele assimilou, do que ele entendeu, do que ele mais gostou, usar as cores que ele quiser. Então, assim, o que nós queremos, que ele entenda o que é dança de rua, que é o que pede na habilidade, que ele consiga ver essas diferentes danças, né? Então, aqui ele vai estar mostrando isso, que são poucas atividades a qual ele vai estar conseguindo fazer dentro da proposta, dentro da semana, né? E também
com uma fala simples, como se a gente estivesse conversando com ele dentro da sala de aula. E está numa situação remota, esse roteiro pode ser impresso, né? E pegar na escola, ou mesmo encaminhado por alguma tecnologia. Então, aqui a atividade será entregue na escola conforme combinado. No caso aqui, eu fiz para entrega de forma impressa. E bom estudo. Tá certo? Então, qualquer coisa a gente conversa depois no final. E agora a Cristiane vai estar falando um pouquinho do roteiro de arte. Sim. Vamos lá? Então, aqui é importante, antes da gente começar, né, esse exemplo de atividade, lembrar que no caderno do professor de arte, tanto do ensino médio, né, os guias de transição, quanto o currículo paulista, material novo, né, do currículo paulista, nós temos algumas orientações, né, que atendem esse público-alvo da educação especial, para esse público-alvo, né, então, de como trabalhar. Então, fala um pouco da educação inclusiva, né, que são os estudantes com necessidades especiais, e traz também algumas orientações específicas para algumas necessidades especiais. Então, é importante que nós, professores, tenhamos conhecimento, né, desse material, dessas orientações, antes de planejarmos e elaborarmos as nossas atividades. Então, no caderno de arte, do professor, né, de arte, nós temos algumas orientações, e também temos indicações de sites, também de materiais, de blogs com materiais. Então, é importante que vocês entrem e verifiquem no caderno do professor, tá? Então, eu trouxe aqui um recorte, né, que é uma situação de aprendizagem da segunda série do ensino médio, segundo bimestre, em visuais. Por favor. Pode passar. Então, aqui eu pensei, né, em um aluno que eu tenho lá na minha sala de aula, que tem deficiência intelectual. Esse aluno está na segunda série, né? Pensando num roteiro para 2 aulas. Então, o roteiro, como sempre, a gente inicia com a conversa inicial, né? Dando as boas-vindas, explicando um pouquinho do que vai ser trabalhado para esse aluno. Pode passar. A habilidade, né? Proposta lá no segundo bimestre. Lembrando que aqui é um exemplo. Vocês podem estar utilizando esse exemplo para estar retomando essa habilidade, para estar fazendo uma recuperação, mas lembrando que a gente está no terceiro bimestre, né? Aliás, desculpe, final já do segundo bimestre. Então, se vocês quiserem estar recuperando essa habilidade lá do início do bimestre, vocês podem estar fazendo, utilizando esse exemplo de atividade. Então, reconhecer é uma das primeiras habilidades do caderno, tá? Do nosso currículo. Reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística, inventando o seu modo de fazer. Então, o aluno ele precisa reconhecer a invenção poética, tanto de alguns artistas, né, a gente tem alguns exemplos que a gente vai estar trazendo, para que ele consiga construir, inventar o seu modo de fazer poético. Isso é muito importante, a gente ter o foco nessa habilidade. E quais são os recursos necessários, né? Então, que é um roteiro de estudo, também ser impresso, ou pode ser encaminhado pelo professor, o caderno de anotações, o lápis de cor, lápis grafite e borracha. Esse roteiro, nós poderíamos estar indicando ele conforme está no caderno. Então, aqui eu trouxe uma forma de estar conversando com esse aluno que tem dificuldade na leitura, né, que tem deficiência intelectual, tem dificuldade em interpretar textos, em ficar escrevendo todas as respostas, né, então a gente começa a inicia essa atividade pela, né, a sondagem traz vários questionamentos, várias perguntas sobre a fotografia, para aproximar o tema que vai ser trabalhado desse meu aluno. Então, ao invés de nós darmos todas aquelas perguntas que estão propostas no caderno, aqui eu trouxe sugestões utilizando imagens, né? Então, peço aqui para o aluno que ele pinte com as suas cores favoritas o equipamento que ele costuma utilizar para tirar fotos. Então, aqui a gente vai estar sondando, vendo qual é o repertório que esse aluno tem sobre a fotografia. Pode passar, por favor? O que você mais gosta de fotografar? Então, ele vai assinalar com X a resposta dele, né? Se ele costuma
fotografar a família, os amigos, o animal de estimação, ou todas as alternativas. É uma forma de a gente estar conhecendo um pouquinho sobre essa intimidade que ele tem com a fotografia. Também trazemos aqui o conceito, né, porque é importante, escrita de uma forma mais simples, né, de entendimento, para que ele possa ter o entendimento. Então, falando um pouquinho sobre a profissão do fotógrafo, e também falando sobre alguns fotógrafos artistas, né, que aqui a gente tem o Cristiano Mascaro, o Sebastião Salgado e Vicky Muniz, que são os artistas que trabalham com a linguagem da fotografia, tratando de maneira diferente a captura da imagem para torná-la uma obra de arte. Então, aqui a gente vai saber um pouquinho da poética de cada um desses artistas. É essa a proposta dessas primeiras atividades, que o aluno observe a poética deles, né, Cristiano Mascaro, que geralmente fotografa os centros urbanos de São Paulo, também as pessoas, Sebastião Salgado, que é esse mineiro, né, que retrata bem a questão social, a questão da globalização, e Vicky Muniz, que trabalha com os objetos inusitados e produz a obra dele, que é a fotografia. Então, a gente vai estar apresentando esses artistas para que esse aluno observe, reconheça, identifique a poética de cada um deles, para que, assim, ao final dessa sequência de atividades, que são 5 atividades propostas nessa sequência, né, em artes visuais, ele consiga produzir criar, né, uma poética pessoal própria. Então, aqui é como apreciação, né, então a gente fez uma pequena sondagem, e agora a apreciação do caderno, ela sugere que o aluno assista alguns vídeos sobre esses 3 artistas, né, e faça as observações. Então, pensando nesse meu aluno com deficiência intelectual, que pode ser que ele não tenha, não consiga até acessar mesmo esses links sozinho, precisa de um auxílio, e pensando também nesse momento de distanciamento social, essa atividade também ela pode ser aplicada aos demais alunos, né? O meu aluno que não tem internet, como que ele vai fazer a apreciação desses artistas, diferenciar a poética de cada um deles? Então, aqui, essa atividade, ela atende não só esse meu aluno, né, com deficiência intelectual, mas nesse momento de distanciamento social, ela atende também aos demais alunos, tá? Que não têm recursos tecnológicos, né, que não vão conseguir apreciar por meio dos vídeos, então, aqui a gente tem as imagens de cada um deles. Então, aqui eu peço para que ele observe com atenção, que ele leia a legenda, que é bem importante, né, a legenda fala muito sobre a imagem, e que ele descreva ao lado o que chama a atenção, né, nessa imagem. Então, ali, a imagem, ela é da Avenida 9 de Julho, então ele pode observar que tem uma pessoa, pode observar que tem uma arquitetura, isso são dicas da poética pessoal de Cristiano Mascaro, de Alexandre Mascaro, desculpa. É Cristiano Mascaro, tá errado ali mesmo. O artista é Cristiano Mascaro, não é Alexandre. Depois a gente arruma antes de enviar para vocês. Aqui a gente tem a imagem da obra de Vicky Muniz, né, que utiliza desses objetos, muitas vezes já descartados, né, e produz aí a sua arte, a sua obra. Então, o aluno também vai fazer a apreciação dessa imagem e vai descrever, né, lendo a legenda, descrevendo o que chama a atenção dele nessa imagem. Próxima. E Sebastião Salgado, né, que traz a imagem 3, que é PES Brasil de 83. O que esse aluno observa nessa imagem? Então, essa é a poética do artista, né? Então, cada artista aqui com a sua poética diferente. É isso que a gente quer que o aluno observe nesse momento. Então, ele identificando tudo isso, ele vai buscar a sua própria poética para as próximas atividades, para realizar a sua criação no final, né, que são propostas na atividade 4. Aliás, a partir da atividade 3, nós temos a ação expressiva 1, depois temos a 2 e temos o ensaio fotográfico, que é a última atividade dessa sequência do caderno. Pode passar. E para finalizar, né, então aqui lembrando, eu não fiz todas as atividades do caderno, tá? Então aqui eu trouxe a sondagem e a apreciação, para que ele possa realizar a atividade, colocar toda essa experiência, né, observou, identificou, descobriu a poética de cada artista, agora ele vai criar a dele.
vai expor a dele por meio de uma criação. Então, aqui, finalizando essa sequência de sondagem e apreciação, a proposta é que, após ele conhecer um pouco mais sobre a arte da fotografia, que ele converse com os familiares sobre o artista ou obra que ele mais gostou e escreva para o seu professor. Então, vocês podem observar, se vocês forem verificar no caderno, que nada do que está sendo proposto lá ficou de fora dessa atividade. Então, é uma atividade que atende esse aluno, né, que traz imagens, que conversa com ele de uma forma mais simples, mas também atende os demais alunos. Então, a gente pode, no momento que a gente está propondo uma atividade para aquele aluno, meu foco naquele momento é avaliar ou né, oportunizar a atividade para aquele aluno. Eu posso também oportunizar para a sala toda, sem ser especificamente para aquele aluno, não chamando atenção só para aquele aluno. É uma atividade que cabe para a sala toda. Vocês podem verificar depois, as habilidades estão sendo contempladas de uma maneira mais simples, uma linguagem mais simples, e atendendo a todos os alunos, inclusive o meu aluno que possui deficiência intelectual. Né? Lembrando que o roteiro não é esses roteiros que a gente dá como exemplo não são receitas, né? Então, até mesmo esse aluno com deficiência intelectual, eu preciso conhecer de fato, conforme a PCNP Fernanda falou, lá no anexo 1, né, tem detalhes sobre essa necessidade desse aluno. Então, eu preciso estar conversando com o professor da sala de recurso, com a equipe gestora da escola, antes de planejar uma aula para esse aluno. E essa é uma atividade para todo mundo que tem deficiência intelectual? Eu tenho lá 2, 3 alunos. Não. Cada aluno tem um grau diferente, né, uma necessidade diferente. Todas as deficiências têm graus diferentes. Então, eu preciso atender à necessidade desse meu aluno. Assim como também, não só olhando para esse aluno, como a gente tem aqueles alunos que desenvolvem muito mais rápido, né, e vão além do que a gente propõe. Então, esse olhar diferenciado para o meu aluno, mas no atendimento a todos, mas também aquele que desenvolve, que evolui, que avança. É esse olhar que a gente precisa ter, de estar retomando e aprofundando, né, de acordo com o nosso aluno. Bom? Rita, seu microfone. Nós trouxemos uma frase de Paulo Freire, né, para poder fechar todo esse nosso pensamento. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, nós temos que sempre perceber que nós somos diferentes, né? Nós temos, no corpo docente da escola, os professores são diferentes, os componentes curriculares são diferentes, mas se integram, né, e se articulam, né, para uma melhor aprendizagem, e os nossos estudantes são diferentes. Então, nós temos que olhar com muito carinho a todos, aqueles que têm uma facilidade maior, como a Cristiane falou, mas aqueles também que têm uma dificuldade, que têm momentos diferentes de aprendizagem, e são todos iguais para nós. Então, aí acontece uma aprendizagem igual para todos, na diferença, tá? Isso. E, Rita, só um minutinho. A Geni, a professora Geni, de manhã, né, deu um relato de uma experiência que ela teve na escola que ela trabalhava, com uma aluna que era cega, né, e toda a sala e toda a escola, ela acabou envolvendo toda a escola no trabalho com essa aluna. Então, todos aprendem, né, então, quando a gente envolve, né, todos o grupo, todos os estudantes, a gente acaba contagiando. Então, depende muito de nós, professores, né, a condução desse trabalho na escola, nós estamos à frente, né, da condução, de envolver esse aluno, não só envolver esse aluno, como envolver todos os alunos, e nós aprendemos também com essa inclusão. E a escola, ela não inclui quando ela faz ali uma rampa de acesso, quando ela faz adequações, né, no prédio da escola. Isso não é inclusão. Também acolher somente não é inclusão. A inclusão está nesse processo de ensino-aprendizagem. O aluno, ele tem direitos de aprender, ele precisa buscar, a gente precisa oportunizar o conhecimento a esse aluno para que ele tenha autonomia, cada vez mais, né, que ele possa, de fato, atuar na sociedade.
Ele tem limitações, como todos nós temos, né? E uma coisa que eu penso, né, que a gente vê, que o tratamento não deve ser diferenciado, porque ele é um estudante como os demais. Então, nós tratamos todos olhando como os nossos estudantes. Eu tive um aluno que ele tinha aquela doença degenerativa, ele foi meu aluno no ensino médio, e ele já estava na cadeira de rodas, e nunca deixou de participar de nenhuma atividade na aula de educação física. Então, eu fazia algumas atividades adaptadas, e a gente via que a classe participava junto com ele, sem nenhum problema. Fazia torneios de xadrez, torneios de videogame, fazia algumas atividades até na quadra, na medida do que dava, ele participava, e nunca ele faltou na escola por ser da aula de educação física. Fez o Enem, passou no Enem, fez faculdade de filosofia. Quando ele se formou, ele foi na escola mostrar para os professores que ele tinha conseguido se formar numa faculdade, com bolsa integral, porque ele ganhou 100% no ProUni. Então, assim, ele não foi tratado de forma de, assim, não, ele não consegue, coitado, não, ele é um aluno como os demais, apenas com algumas atividades diferenciadas. E, assim, foi uma lição muito grande para todos nós da escola. Então, assim, nós temos que ver que algumas dificuldades também nos faz crescer como professores. Nós também aprendemos muito. Então... É isso aí. E nós de arte ainda temos o privilégio, né? É um privilégio, eu falo puxando a sardinha para o lado da arte, que nós temos, a arte, ela possibilita, né, essa interação. O nosso trabalho favorece muito o trabalho, né? Então, a gente já utiliza muito de várias linguagens, né? Então, hoje até foi falado, né, Rita, na TPC da manhã, sobre a linguagem multimodal, que é muito presente na arte, na educação física, né? Então, nós temos o privilégio de trabalhar com esses alunos, e eles entendem, eles gostam, eles compreendem, eles aprendem muito por meio da arte. Nós trabalhamos já a linguagem não verbal, é muito presente no nosso componente. O teatro, ele também possibilita essa interação, é uma forma desse aluno, muitas vezes, se expressar, né, por meio do teatro, da dança, da música. Então, nós, professores de arte, educação física também, que a minha amiga também, ela trabalha bastante, né? Então, a gente somos professores privilegiados, né? Nossos componentes favorecem o desenvolvimento desses alunos, né? Como de todos os alunos. Então, agora a gente vai estar colocando o link para vocês, já está no chat, está o link da avaliação. Lembrando que a PCNP Fernanda está conosco, de manhã ela não pôde estar com a gente, né? Agora à tarde ela se dispôs a estar conosco, né? Além da vídeo que ela já tinha gravado previamente, mas ela está aqui conosco. Quem tiver dúvidas pode estar perguntando por meio do chat, ou até mesmo aqui com a gente conversando, que a PCNP, ela estará respondendo as dúvidas de vocês. É um aluno lá em específico, alguma coisa mais específica, então, ela pode estar auxiliando vocês. Pode passar, Fernanda, que é para a gente encerrar a gravação. É aqui o contato, meu, da Cristiane e da Fernanda. E nós agradecemos a participação de todos vocês, continuaremos aqui com vocês, né? Encerraremos a nossa gravação, continuaremos aqui na interação com vocês. Esse é o Pode falar? Site do